Bom dia a todos que me escutam, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a coluna e a firmeza da verdade. Em nosso último estudo, irmãos, nós vimos o apóstolo Paulo de forma maravilhosa, surpreendente, espetacular e concreta mostrar aos irmãos da Galáxia do Sul, da região da Galáxia do Sul, onde ele evangelizou, e também a nós nos dias de hoje, porque a lei de Moisés foi dada aos homens e logo após foi substituída pelo Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi de uma maneira que Paulo ensinou, irmãos, que não resta dúvidas. Ninguém pode dizer que não entendeu, a não ser que não tenha o Espírito Santo que esclarece, que ilumina aquilo que Deus realmente quer dizer através de seus servos. O Espírito Santo, ele penetra todas as coisas, até as profundezas de Deus. Ele revela para nós realmente o sentido das suas palavras. Porque na Bíblia pode ter diversas interpretações. Muitos estudiosos, muitos religiosos e líderes levam a Bíblia para o jeito que ele quer. Mas a verdadeira interpretação só pode ser dada única e exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus. E assim o apóstolo Paulo mostrou aos irmãos da Galáxia do Sul, dizendo: se a recompensa da vida eterna por obedecer a Deus não vem da lei de Moisés, então a lei não vem da promessa feita a Abraão, que é pela fé, que é o Evangelho, que é Jesus Cristo. Mas Deus, pela promessa que fez, deu a recompensa a Abraão. Então, podemos até pensar assim, disse Paulo: para que serve então a lei de Moisés? A lei foi dada, irmãos, por causa da transgressão dos homens. Os homens pecam muito, por isso e por causa disso, eles seriam destruídos antes que a promessa fosse cumprida. Ou seja, a vinda de Jesus Cristo acontecesse e ele morresse na cruz do Calvário por nós. Antes disso, os homens iam se destruir pelo pecado. Por isso, até que chegasse a posteridade de Abraão, ou seja, a descendência bendita de Abraão, que é Jesus Cristo, a lei foi dada aos homens pelos anjos nas mãos de um medianeiro, que foi Moisés. Ora, meus irmãos, o medianeiro, ou mensageiro, ou interlocutor, não é obrigado a ser o mesmo. Pode-se ter vários. O medianeiro da nova aliança da graça, o favor imerecido agora é Jesus Cristo, não é mais Moisés. Moisés já foi tirado. Mas Deus, que deu essas promessas e esses pactos, é um só. Deus é um. Então, será que a lei é contra as promessas de Deus? Diz o apóstolo Paulo. De jeito nenhum, irmãos. Porque se na verdade tivesse sido dada uma lei que pudesse salvar os homens, então tudo seria resolvido com a lei de Moisés. Não precisaria Jesus Cristo vir morrer por nós, mas a Escritura, ou a lei de Moisés, colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa feita pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem, que são aqueles que creem e são discípulos de Jesus Cristo. Mas, antes que a fé em Jesus Cristo chegasse, irmãos, estavam todos guardados debaixo da lei, e não podiam ter aquela fé que se havia de manifestar, porque Jesus Cristo não tinha vindo ainda, de uma maneira tal, irmãos, que a lei serviu como um guia para todos nós, até que chegasse a verdadeira fé, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A lei nos guiou a Cristo, que é o único que pode salvar. Mas depois que a fé chegou, que é Jesus Cristo, já não precisamos mais do guia, que é a lei de Moisés. Porque todos vocês são filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Porque todos vocês que foram batizados em Jesus Cristo, já foram revestidos de Jesus Cristo. E com isso, meus amados irmãos, não há judeu, não há grego, não há raça, não há cor, não há servo, não há livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um só em Jesus Cristo. E se sois de Jesus Cristo, então vocês são da descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa da fé, dada por Deus a Abraão, de que todas as famílias da terra seriam benditas. Esta foi a explicação máxima, como nós podemos dizer. Melhor do que essa não tem para onde ir. A lei de Moisés foi dada aos homens para poder suportar tanta ruindade que o homem tem, tanto pecado, até
que Jesus Cristo nascesse, morresse na cruz do Calvário e finalmente perdoasse os pecados dos homens. A lei foi dada como um termômetro, como aquilo que ia aplacando a ira de Deus. Toda vez que os homens pecavam, toda vez que os homens pecavam, oferecia o sacrifício dali no templo, e a ira de Deus, né, ia aplacando, até chegar em Jesus Cristo. Quando chegou na cruz do Calvário, olha, esta lei foi dada há 430 anos. Então, irmãos, foi um período de tempo que Deus suportou os pecados dos homens até que Jesus Cristo viesse e, como um cordeiro inofensível, como um sacrifício vivo, um sangue puro para perdoar, destruir os pecados, se concretizasse ali na cruz do Calvário no ano 1 da nossa história. Com isso, tudo que é lei para trás, os sacrifícios, as ordenanças de Moisés morre. Agora o novo pacto começa, Jesus Cristo, o Evangelho, a igreja. É nos dias de hoje que está valendo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Os ensinamentos de Jesus Cristo são os que levam para o céu. Por quê? Porque Jesus Cristo cumpriu, foi o único homem na face da terra, em todo o universo, em todos os tempos, a cumprir a lei de Moisés todinha. Todos os grandes homens de Deus do passado pecaram e seriam destruídos. Mas Jesus Cristo não. Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Elias, todos os grandes homens de Deus iriam para o inferno porque pecou em alguma coisa da lei. Entendem porque é impossível que os homens se salvem pela lei de Moisés? Porque se você errar em um ponto, automaticamente a lei diz que você pecou em toda a lei. Se errar num ponto, é culpado de toda a lei. Tinha que fazer tudinho, bonitinho, certinho. Nenhum homem, em nenhum tempo conseguiu isso, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Ele cumpriu toda a risca, toda a lei de Moisés. Por isto, ele pôde pegar a lei de Moisés e introduzir dentro do Evangelho da Graça os seus ensinamentos. Foi o único que pôde mudar a lei. Ele disse, na lei está escrito, amai os vossos irmãos e aborrecei os vossos inimigos. Mas eu, Jesus Cristo, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maltratam, fazei bem aos que vos caluniam e orai pelos que vos desejam mal. Ou seja, o que é que Jesus Cristo estava fazendo aí? Ele estava como um legislador. Ele elaborou a primeira lei, que era amar o seu próximo e aborrecer o seu inimigo. Estava escrito isso na lei de Moisés. Aí ele mudou. Mas eu vos digo agora, eu mudo agora. Amai também os vossos inimigos, fazei bem os que te maltratam, orai pelos que te caluniam. Certo? Jesus Cristo mudou. Então ele pegou a lei de Moisés, colocou dentro do Evangelho. Para que isso? Ele cumpriu a lei de Moisés. Ele disse, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir. Ele, somente Jesus Cristo. Há pessoas por aí que dizem que nós devemos sim cumprir a lei de Moisés, porque Jesus Cristo não veio destruir a lei de Moisés, Jesus veio cumprir. E é verdade, somente Jesus Cristo veio cumprir. Nós não. Nenhum de nós tem condições não. Quem é você para tentar cumprir a lei de Moisés? Você vai para o inferno direto. Sabe por quê? Não é porque a lei seja ruim, não é porque é você que não presta. Eu sou que não presto. Agora Jesus Cristo presta. Ele cumpriu a lei de Moisés. E por que ele pegou a lei de Moisés e colocou dentro do Evangelho? Nós não podemos mais ir para a lei de Moisés, temos que ir para o Evangelho. Por quê? Porque ele pegou a lei de Moisés, colocou dentro do Evangelho para ficar de uma forma que nós pudéssemos cumprir. Porque se nós tentarmos cumprir a lei de Moisés pela forma que Moisés nos deu, todos os homens são pecadores diante de Deus, estão condenados ao inferno. Disse o profeta Isaías. Todos estão destruídos e condenados. Ai de nós, disse o profeta. E é verdade. Quem ia conseguir? Ninguém. Então o que foi que Jesus Cristo fez? Pegou a lei de Moisés, cumpriu ela, criou o Evangelho, seus ensinamentos, colocou a lei de Moisés dentro e agora deu a nós. E tem mais, nos deu o Espírito Santo. Agora sim, cumprindo o Evangelho, estamos automaticamente cumprindo a lei de Moisés. Quem tenta cumprir a lei de Moisés e receber o Evangelho está condenado. Não pode. Quem tenta guardar o sábado, por exemplo, só um exemplo, que há religiões por aí que tentam cumprir o sábado na lei de Moisés.
Se tentar cumprir o sábado, tem que cumprir toda a lei de Moisés. Tem que se circuncidar se for brasileiro, tem que se tornar judeus, tem que fazer os rituais, tem que ir para o templo lá em Jerusalém. Olha que o templo não está lá, está destruído. E aí? Como é que vai ser? Não há condições. Você tem que ir para o Evangelho, porque automaticamente você estará cumprindo a lei de Moisés e estará salvo pela graça de Jesus Cristo e o seu sangue que perdoou os seus pecados e os meus pecados. Por isso a lei foi dada para segurar o povo até que Jesus Cristo viesse e cumprisse o sacrifício final. Graças a Deus por isso. Então Paulo continua dizendo aos irmãos da Galáxia do Sul, depois de explicar isso, porque a lei foi dada, a lei de Moisés. Mas agora é o Evangelho, é a graça, é Jesus Cristo. Então ele continua dizendo, e já que deixamos de ser servos de Deus, irmãos, porque assim nós éramos quando seguimos a lei de Moisés, éramos servos de Deus, e agora nos tornamos filhos de Deus por adoção, pela fé no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Automaticamente nos tornamos irmãos de Jesus Cristo pela fé e herdeiro de Deus igual a Jesus Cristo. Mas todos vocês não devem se esquecer que quando vocês não conheciam a Deus, vocês serviam por natureza as imagens de esculturas que diziam que eram deuses. Mas agora não, vocês conhecem a Deus de uma maneira nova, poderosa e correta, que é através do Evangelho. Então, como vocês querem voltar a fazer as coisas de antes? Vocês estão guardando dias taus, meses taus, festas tal, tempos taus de fulano, de ciclano, anos. Festa de Páscoa, festa de não sei o quê. Estão guardando e fazendo essas coisas. As festas estavam na lei. Semana Santa, semana não sei o quê, dia de tanta da coisa aí, vocês estão guardando esses dias, dia tal, é dia não sei o quê, dia tal. Paulo já estava mandando eles parar com isso. Esqueçam tudo isso, acabou-se. Não tem que guardar nada, não tem que guardar festa nenhuma não. A única coisa que vocês têm que se preocupar é no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, em cumprir o Evangelho, e não rituais religiosos. Tudo isso se levará ao inferno. O homem está livre disso. Irmãos, veja o que o apóstolo Paulo continua dizendo aos irmãos ali da Galáxia do Sul. Eu, apóstolo Paulo, digo a vocês, irmãos, com toda a certeza que tenho e o conhecimento das leis de herança que sei, todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada ele é diferente daqueles meninos que foram colocados para servi-lo. Estão ali brincando com ele. Ele é o herdeiro da casa, do rei, do reino, do coisa. Mas os meninos que estão ali com ele, que são servos dele, ele não tem diferença nenhuma. E nem ele é diferente daqueles servos adultos que foram colocados para cuidar de seus bens. Justamente porque ele é menino ainda, está sendo controlado pelos tutores ou responsáveis até o tempo e idade determinado pelo seu pai, para que ele assumisse a herança. Ou seja, mesmo sendo o senhor de todos os bens, enquanto ele é menino, ele não é senhor de nada. Os outros mandam nele. Assim também, éramos todos nós, irmãos, quando estávamos na lei de Moisés, éramos como meninos sendo controlados pelos rudimentos deste mundo, pela sociedade, pela tradição de nossos pais. Tudo errado. Mas, disse Paulo, vindo o complemento correto dos tempos, ou seja, chegando o ano 1 da nossa história, chegando o dia que Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei de Moisés, nascido de mulher que foi Maria, nascido debaixo da lei de Moisés, que é israelita, descendente de Judá, Jesus Cristo, para cumprir toda a lei de Moisés e salvar todos nós que estávamos debaixo da lei de Moisés, que éramos também nós, a fim de sermos adotados por Deus como seus filhos e não servos. E uma vez que nos tornamos filhos de Deus, Deus enviou aos nossos corações o Espírito Santo de seu Filho, Jesus Cristo, o qual dentro de nós clama. Esse mesmo Espírito dentro de nós confirma tudo e clama dizendo, Abba, Pai, que quer dizer, meu Pai. Agora sim deixamos de ser servos e por adoção, viu? O Filho legítimo de Deus é Jesus Cristo, gerado por Deus.
Nós nos tornamos, por adoção, filho de Deus, porque acreditamos neste Filho, Jesus Cristo. Então foi assinado o documento, Deus nos adotando. Temos o mesmo direito à herança. Somos adotados, mas temos o mesmo direito à herança que Jesus Cristo tem. Salvação. Então, disse Paulo, continuando, estou desconfiado, irmãos, que meu trabalho em evangelizar você foi em vão. Se vocês voltarem para as mesmas coisas de antes. Irmãos, eu rogo que vocês sejam como eu, Paulo, assim como eu também sou como vocês. Nenhum mal vocês me fizeram. Vocês sabiam, irmãos da galáxia, que eu, apóstolo Paulo, anunciei o evangelho de Jesus Cristo com muita fraqueza na carne? Pois é, eu tenho muito cuidado com vocês e vocês não me rejeitaram nem me desprezaram. Logo isso, que era uma tentação na minha carne. Muito pelo contrário, irmãos. Mas antes vocês me receberam como um anjo do Senhor, como se fosse o próprio Senhor Jesus Cristo. E qual é a recompensa disso para vocês? Porque eu, Paulo, sou testemunha de que, se fosse possível, vocês arrancariam os olhos e me dariam como prova de suas fidelidades e amor que têm por mim. Agora, irmãos, entra uma das coisas mais intempestíveis, mais... como podemos usar a palavra mais complexa em termos de entendimento e não de verdade, certo? De verdade é pura. Mas em termos de entendimento, em termos de que aquilo que nós queremos, aquilo que nós pensamos, nosso intelecto, para onde ele vai. Essas duas coisas, irmão, chama-se amor e correção. Essas coisas estão interligadas? Uma depende da outra? Ou uma não tem nada a ver com a outra? É agora que Paulo vai entrar com isso. E vejam de que forma surpreendente ele nos ensina e vai calar a boca de muito líder religioso, de muita gente por aí, de muito pai com seu amor com relação a filhos. Como se prova o amor com seu filho? De que forma se prova? Corrigindo ou não corrigindo? Como é que o filho ama mais o pai? Quando o pai corrige ele, conserta ele, ou quando o pai deixa ele fazer o que ele quiser e deixa ele solto? O filho ama mais assim, o pai assim, livre, que não ligue para ele e deixe tudo do jeito... Não, faça do jeito que você quiser, meu filho. É esse pai que o filho ama? Ou é aquele que diz, não, você está errado, não ande assim não, você vai se acabar lá na frente, venha para cá, corrige, bota ele no lugar certo. Qual dos pais você amaria? Qual dos pais você queria? O que deixaria você fazer o que quer? Ou que corrigia você para o seu próprio bem? Vamos ver? Paulo diz assim, mas irmãos, eu sei do amor de vocês para comigo. É muito forte, veja só. Vocês arrancariam os olhos para me dar, se fosse possível, como prova do amor de vocês para comigo. Mas, irmãos, será que mesmo com todo esse amor de vocês eu iria deixar de dizer a verdade? E ainda mais, por acaso me tornei inimigo de vocês só porque eu disse a verdade? Na verdade, irmãos, esses líderes que estão com vocês, eles têm muito zelo e cuidado de vocês, sim, mas fazem isso completamente sem entendimento. Eles não fazem esse cuidado pelo certo e não certo. Não se mima uma criança, irmãos. A gente corrige a criança para que ela não erre mais. Entenderam? Disse Paulo aos irmãos da Galáxia do Sul. São duas coisas aí muito fortes, irmãos. Primeira, Paulo diz aos irmãos ali das igrejas que ele fundou, ele não estava lá, por isso que ele mandou essa carta. Carta aos Gálatas, aos irmãos que estavam na Galáxia. Ele não estava mais lá, estava longe. Por isso ele mandou essa carta, porque ele ficou sabendo do que os líderes estavam fazendo com a igreja ali. Então ele manda essa carta e diz isso. O amor de vocês para comigo, eu vou deixar de dizer a verdade que vocês estão errados? Será que eu estou me tornando inimigo de vocês só porque eu estou dizendo a verdade?
muito básico isso, irmãos. Nunca fique com raiva, nem tenha como inimigo a pessoa que está lhe dizendo a verdade. Porque quem diz a verdade é quem realmente ama. Quem conserta é quem realmente ama. Quem não diz a verdade e quem não conserta, não ama, engana você, está levando você para um mau caminho. Você vai se acabar, você vai se destruir por causa daquela pessoa. Pode ser seu líder, seu pastor, seu pai, seu irmão, seu vizinho. Pode ser quem for. Se ele não diz a verdade, se ele não lhe corrige, é porque ele está fazendo com que você vá para o inferno. É isso mesmo. Ele está contribuindo para que você vá para o inferno. Agora, o que corrige, o que chama você, o que diz a verdade, o que coloca você no caminho correto, esse é o que ele ama. Foi o que Paulo estava ensinando aos irmãos da Galáxia do Sul. Só porque vocês me amam muito, eu vou deixar de dizer a verdade, como estão fazendo esses líderes aí. A segunda coisa que eu quero deixar bem importante aí é que o apóstolo Paulo não era o pastor presidente, não, que mandava em outros líderes e em outros pastores, não. Não existia isso na igreja do Senhor. Isso veio existir agora. As igrejas por aí têm pastores presidentes. Pastor mandando em pastor, porque é errado e veio agora, viu? Ninguém ensina isso no evangelho, não. O evangelho é diferente disso. Os líderes lá na Galáxia do Sul estavam já excluindo Paulo. Por isso ele mandou essa carta. Porque eles eram independentes. Entenderam? Pastor não manda em pastor. Mas ele podia mandar a carta e ser lida lá na igreja. E ele faz uma revelação surpreendente. Esses líderes de vocês, têm cuidado. Ninguém está dizendo que a pessoa, que o pastor aí, não goste das ovelhas, não goste dos irmãos, não. Mas é sem entendimento. É um cuidado, é um zelo que só quer agradar vocês. E uma criança mimada, o que acontece? Se torna um adulto insolente, presunçoso, de maus caminhos e de índole má. Uma criança mimada se torna esses 4 requisitos no adulto. Presunçoso, amante de si mesmo. Só ele sabe. Só ele faz. Não escuta ninguém. Rebelde. Índole má. Era o que os líderes lá da Galáxia do Sul estavam fazendo. Zelo, cuidado. Não, ninguém toque nos irmãos, ninguém mexa nos irmãos. Não, se vir alguém pregar, se o Espírito Santo usasse, corrigisse ali os irmãos, estavam os irmãos errados ali, eles mandavam parar. Não, nada disso. Fala dos irmãos não mexa com os irmãos não mexa com a igreja do Senhor não. Não mexa, desde que não seja o Espírito Santo. Se é o Espírito Santo é para corrigir. Se é para corrigir, é para levantar, para erguer, para se tornar a estatura de Cristo, para se caminhar na fé. E esses irmãos, sem entendimento, estavam proibindo a correção dos irmãos ali da Galáxia do Sul. Então Paulo disse, eles têm cuidado de vocês, mas são sem zelo. Sabe por quê? E ele diz por que é que eles fazem isso. O que eles queriam realmente dos irmãos? Aí Paulo diz, olha irmãos, da Galáxia do Sul, é bom ser zeloso, irmãos, mas sempre das coisas corretas e boas. Então, irmãos, não quero zelo comigo só quando eu estou presente aí com vocês, não. Mas quero zelo quando eu estiver ausente também, que vocês façam aquilo que eu ensinei. Porque eu aprendi de Jesus Cristo. Meus filhinhos, esses líderes fazem isso porque eles querem que vocês tenham amor por eles, assim como vocês têm por mim. É um certo ciúme deles. Por isso eles estão abrindo as rédeas, deixando de corrigir, deixando de colocar o prumo, deixando de ensinar a verdade para ganhar o afeto de vocês. Eles acham que vão conquistar o amor de vocês. Eles, como líderes, vão conquistar o amor de vocês mais do que a mim que estou fora. Vão conquistar isso deixando vocês fazerem o que quiserem, não corrigindo, não tocando em vocês. Crianças mimadas, criança crescendo como se tivesse tudo. Vai dar adulto confuso, um mal de má índole. Não serve no evangelho. Preciso correção. Se está errado, tem que corrigir.
Ele continua, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto. Vocês entendem que senti essa dor de parto, irmãos da galáxia? A primeira vez que eu, Paulo, quando preguei o evangelho para vocês e vi vocês aceitarem Jesus Cristo, vocês estavam nascendo ali, diante de mim, como se fossem meus filhos, estavam nascendo para uma nova vida. E agora estou sentindo essa dor de parto de novo. Não porque vocês estão nascendo outra vez, mas porque estou consertando coisas erradas em vocês. No meio de vocês, sinto de novo as mesmas dores de parto, como se estivesse nascendo de novo vocês. E outra vez. E isso vou sempre fazer, irmão. Não vou cansar de fazer, não. Vou sempre consertar, sempre ter essas mesmas dores quando eu ver erro em vocês. Até que Jesus Cristo seja completamente formado em vocês e vocês não precisem mais de correção. Já se tornem adultos fortes no Evangelho. Até lá eu vou continuar corrigindo. Eu bem quiser, irmãos, estar agora presente com vocês e mudar meu tom de voz como um pai ama muito e tem que corrigir seu filho que está errado. Tom de voz. Porque estou perplexo e espantado com vocês e por esse motivo é que quero que vocês agora respondam a mim. Paulo entra em uma questão bem séria. Respondam a mim. Quero mudar meu tom de voz agora, como se estivesse aí presente com vocês, como um pai que vai corrigir seu filho. Respondam. Eu, apóstolo Paulo, quero que somente aqueles que ainda querem seguir a lei de Moisés me respondam. Vocês já conhecem a lei? Se disserem sim, eu digo que vocês devem saber que está escrito na Bíblia, na lei de Moisés, que Abraão, nosso pai, teve 2 filhos. Um da escrava chamada Agar, que não era sua esposa, e o nome do filho dessa escrava com Abraão era Ismael, filho da escrava, que também era escravo. E Abraão teve outro filho, só que da mulher livre, da sua esposa legítima, que era seu nome Sara. O nome do seu filho livre e legítimo é Isaque. Mas, irmãos, o Ismael, que nasceu da mulher escrava, Agar, nasceu da carne, do erro do pecado. Portanto, ele é ilegítimo para receber a herança. Ele não pode. E o que nasceu da esposa legítima, que é Sara, e o filho legítimo é Isaque, é o filho da promessa de Deus. Como podemos entender isso em uma alegoria? Disse Paulo aos irmãos. É o seguinte, são 2 pactos de Deus com os homens. Um foi feito no Monte Sinai através de Moisés e foi dado ali os 10 mandamentos. Esse pacto que corresponde à Jerusalém terrena, essa Jerusalém que está lá em Israel agora, neste momento, cidade de Jerusalém, cidade amada, onde Moisés entregou a lei ao povo, esse pacto representa o filho Ismael, o filho escravo da mulher escrava, que consequentemente geram filhos escravos. E o outro pacto foi feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário, uma nova aliança que salva todos aqueles que forem até Ele. Esse pacto representa a Jerusalém celestial, a livre, que ainda não tem filhos. Ela ainda está no céu, essa nova Jerusalém, construída por Deus. Lá em Apocalipse nós vemos isso. E quando nós fomos arrebatados, que fomos levados ao céu, é que nós vamos preencher essa cidade, essa nova Jerusalém. A Jerusalém de hoje, lá na terra, lá em Israel, representa a lei de Moisés, representa o pacto com Moisés. A lei de Moisés. A do céu representa Jesus Cristo e o pacto com Jesus Cristo. Certo? Paulo ensinando os 2 pactos. A livre, que ainda não tem filhos, cujo pacto foi feito na cruz do Calvário, gera filhos para a liberdade, que somos todos nós que aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas almas. Esse pacto é representado por Isaque, o filho legítimo da esposa legítima, que é Sara. A cidade de Jerusalém, diz Paulo, terrestre, lá em Israel, neste momento, está diante de nós. Essa cidade aqui em Israel representa a escrava, a cidade escrava, gerando filhos ilegítimos que são os seguidores da lei de Moisés, que são os seguidores de todas as religiões no mundo, que são os seguidores das denominações evangélicas, que são os seguidores de muitas instituições religiosas aí. Quando eu digo seguidor das denominações evangélicas, estou dizendo que são aqueles que, mesmo estando numa denominação evangélica, colocam ela acima do evangelho, entenderam? Pois eu participo de uma denominação evangélica.
mas o Evangelho está acima dela. Como eu deixei bem claro para todos, o Evangelho está acima da denominação evangélica que eu participo. Está acima do pastor que me preside. Certo? O Evangelho é maior do que tudo, maior do que ele, maior do que a denominação evangélica. Eu sigo o Evangelho e participo da denominação evangélica. Por isso que eu digo, ilegítimo é aquele que segue a denominação evangélica mais do que o Evangelho. E como é que eu vou saber? Tem que estudar o Evangelho. Tem que saber o Evangelho. O Evangelho é primeiro do que a denominação. Então, a Jerusalém terrestre gera todos esses filhos ilegítimos. Não são filhos legítimos, são filhos ilegítimos. Certo? Não podem herdar os céus. Mas a Jerusalém celestial, a qual é mãe de todos nós que cremos em Jesus Cristo, gera filhos para a salvação, porque é livre da lei de Moisés, livre das religiões, livre de qualquer instituição religiosa. E obedece por amor e satisfação à lei de Deus do Evangelho, e não por obrigação. E assim, como aquele que era gerado da carne, que era Ismael, perseguia aquele que era gerado do Espírito, que é Isaque, assim também hoje, os da lei de Moisés, das religiões, das instituições evangélicas, perseguem os que servem a Jesus Cristo pela fé. Os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo hoje são perseguidos. Mas o que diz a Bíblia a respeito destes dois? Lança fora o filho da escrava que é Ismael, que representa a lei de Moisés, as religiões, as instituições religiosas, as denominações, porque de maneira nenhuma o filho da escrava, que é Ismael, representa a lei de Moisés, poderá herdar a herança da salvação com os filhos da livre, que é Isaque, que representa todos nós, o Evangelho e o Senhor Jesus Cristo. De maneira que somos filhos, não da escrava, irmãos, mas somos filhos da cidade de Jerusalém Celestial, livre para a salvação. Resumo e resultado de tudo isso, irmãos. Ismael foi mandado ao deserto junto com sua mãe Agar, a escrava. Foram mandados para o deserto. Isaque e Sara ficaram com Abraão. Herdaram os bens de Abraão e Isaque herdou a promessa de Deus da salvação. Apóstolo Paulo, evangelho puro, genuíno, direto, sem ruga, sem mancha, sem palavras inventaciosas, sem trocadilhos de letras, dicionários, latim, grego, não. É isso aí. Seja filho da livre e não da escrava. A livre é o Evangelho. Siga ele, siga os ensinos de Jesus Cristo, siga o ensinamento dos apóstolos verdadeiros, do começo. Siga esses ensinamentos e você será filho da livre. Aceitou Jesus Cristo como Salvador, herda a promessa, herda a salvação, é irmão de Jesus Cristo e aceito por Deus como filho por adoção. Continue no mundo, continue com as religiões, continue com a denominação, continue com as instituições, continue com a lei de Moisés e seja filho da escrava. Filho ilegítimo que não pode herdar a promessa. Que Deus nos abençoe, que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Que possamos entender, guardar no coração e em vez de aborrecer o nosso irmão, o nosso inimigo, como disse Jesus Cristo, possamos amar o nosso inimigo, fazer bem aos que nos maltratam e orar pelos que nos caluniam. Há muitas calúnias, há muitas coisas que jogam contra nós. Que possamos em troca orar, amar e sempre tentar um contato melhor com essas pessoas. E nunca aborrecer, porque quem aborrece o inimigo não está no Evangelho, não está seguindo os princípios do ensinamento de Jesus Cristo. Eu só deixo esse exemplo, dentre muitos ensinos que Jesus Cristo ensinou, para você se autoexaminar. Você olhar para você mesmo, porque eu não vou olhar não. Eu já tenho que olhar por mim, certo? E é muita coisa que preciso consertar.
Então você mesmo pode fazer, é sua obrigação fazer isso. Jesus Cristo mandou, cada um tem que examinar as Escrituras e examinar a si mesmo, não é eu não. Não é o seu pastor não, não é o seu líder espiritual não, não é a sua religião, nem a sua denominação, é você. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus Cristo. Amém? Todo esse estudo, irmão, está na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 1 a 31. Que Deus nos abençoe.